So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem, por aqui estamos bem. Como vocês puderam ver, eu já comecei o vídeo organizando o quarto, arrumando cama, aspirando o tapete, chão e desmanchando o cantinho dos meninos onde eles costumam dormir de vez em quando. E sim, eles dormem aqui no chão, por opção deles, né? Eles que escolhem vir dormir aqui no chão. Eles amam dormir no chão, como eu amava quando era criança, e agora, quando adulta, também gosto de dormir no chão de vez em quando. E aí eu coloco um edredom no chão mais grossinho, né? E eles trazem todos os seus bichinhos que eles costumam dormir, os travesseiros, e dormem confortavelmente bem aqui, até porque no nosso quarto tem ar-condicionado. Independente de ter no quarto ou em qualquer outro lugar da casa, ele refresca a casa toda, mas eles preferem dormir aqui de vez em quando. E nós deixamos numa boa, porque essa fase de criança passa rápido, com um piscar de olhos eles são adultos e não vão mais querer dormir no nosso quarto. E é gostoso, isso é muito gostoso. Então, sim, eles dormem sempre que eles quiserem. E a casa é assim, a nossa vida é assim. Por isso, nossa família vive uma vida tranquila, cheia de paz e saúde, tanto física quanto mental, né? Porque tudo existe um equilíbrio. E onde existe equilíbrio, tudo funciona. Acabei que troquei as capas de almofada, porque já fazia uns 15 dias que eu tava usando aquelas e já tava enjoada. E aí coloquei tudo branquinho na cama. A cama eu troquei segunda-feira, toda a roupa de cama, só tinha ficado as capas mesmo, porque essas capas estavam lá nas capas de almofadas do sofá. E aí, como eu lavei ontem, então hoje eu já coloquei aqui. E vocês viram eu aspirando a cama. Quando eu não uso o aspirador de colchões, né, de estofados que eu tenho, porque o que me faz não usar aquele todo dia? O fio. Tem que estar colocando na tomada. E isso é uma coisa que eu não gosto. Não é prático. Então, aquele eu uso quando eu troco toda a roupa de cama, que daí eu aspiro o colchão, porque aquele é anti-ácaro. Então, aí eu uso aquele. Mas no dia a dia eu uso o aspirador normal, né? Só troco ali os bicos, como vocês viram. E aspiro todo o lençol, porque, querendo ou não, durante a noite nós perdemos pele, cabelo, pelo, então eu gosto de aspirar. Prefiro aspirar do que sacudir e toda aquela pele morta, coisa, cair tudo pelo chão. De qualquer forma, eu vou ter que aspirar. Em cima da cama ou no chão, eu tenho que aspirar. Então, por que não já aspirar o lençol e aí a cama fica bem limpinha e não voa poeira, pele morta por cima dos móveis, pelo chão, pelo tapete. E aí eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu aspiro o colchão e o lençol, no caso, né? Porque o colchão tem proteção com protetor de colchão e eu faço isso quando eu troco a roupa de cama. Quantas vezes eu troco a roupa de cama agora no verão? 2 vezes. 2 vezes por semana eu troco a roupa de cama. No inverno, 1 vez, mas no verão, 2 vezes, porque suamos mais, nossa cama é branca, então, porque como a gente transpira à noite, então começa a manchar, marcar o lençol. Já ficou marcadinho ali, que eu vejo ali marquinhas de suor, tipo amareladinho, onde a gente dorme, principalmente onde esfrega aqui a parte das costas, que é onde o nosso corpo mais transpira. E agora, como a gente dorme de pijamas, o Léo dorme sem camisa e eu durmo de camisola de ombros de fora aqui. Então, é onde você esfrega no colchão e automaticamente vai sujando mais. Então, 2 vezes por semana eu troco tudo. A máquina tá ali, é ela que lava, só colocar no varal que seca. Rapidinho, 1 horinha, tá tudo seco, já tá tudo dentro dos armários de novo assim que secar. Quanto tempo leva agora para eu lavar a roupa? O tempo que a máquina demora para lavar. Roupas brancas, tipo lençóis brancos, né, que eu tenho
a programação específica para isso, ela leva 2 horas e meia para lavar. Mais 1 horinha para secar, já volta tudo. Eu tenho 2 lençóis de elástico só. Então eu tiro um e coloco o outro, tiro um e coloco o outro. Eu não quis ter muitos porque eu acho que é desnecessário. Quando esses aqui ficarem velhinhos, eu vou lá e substituo por outros 2. Até porque eu nem tenho tanto espaço assim para ficar guardando. E também foi uma opção, quando eu tiver a oportunidade de começar tudo do zero, de não ter muitas coisas. Apesar de que eu já tenho bastante, né? Mas principalmente roupas de cama, de ter 2 lençóis. Tirou um, coloca outro. E o mesmo para o quarto dos meninos. Sobre lençol eu tenho mais, eu tenho 4. Mas porque eu ganhei, que eu comprei mesmo. Sobre lençol eu comprei só um, os outros todos eu ganhei. Então, por isso que eu tenho mais. Aí já aspirei tudo aqui, porque como os meninos costumam dormir aqui com mais frequência, então o tapete tem que estar sempre bem limpo. Agora eu vou passar um paninho úmido para tirar o restinho do pó, tirar o pó daqui dos móveis e aí continuar a rotina. Deixa eu mostrar para vocês o pendente que nós colocamos aqui, que eu amei. Foi realmente aquilo que eu queria trazer para esse espaço. Foi bem simples de instalar, bem rápido, como são tudo kits IKEA, então eles têm uma praticidade imensa na hora da instalação. Então ficou ótimo, ficou realmente do jeito que eu queria, esconder aquele buraco feio que tem ali naquele gesso, que eu não tirei porque eu adoro, mas que combinasse aqui com o quarto, a luminária que eu colocasse. Então, como nós colocamos aquele papel de parede lá atrás, e o acabamento é em madeira, então esse pendente ficou perfeito, porque o acabamento dele ali, aqueles detalhes, é em bambu. Então ficou ótimo. Era o toque final que faltava aqui para o quarto. Ó, ele combina super bem com o papel de parede, com o acabamento em madeira que nós fizemos, que eu quis tornar esse papel de parede como se fosse um grande quadro. Então ficou perfeito. Ficou ótimo assim. E agora só falta realmente fazer as outras modificações que eu quero aqui para o ambiente estar pronto por uma certa temporada, né? Porque aqui em casa nada nunca está pronto. Bom, antes de eu passar pano aqui, eu vou fazer uma coisa que já era para ter feito essa semana, mas eu esqueci, que é tirar os filtros do ar condicionado para eu lavar. Vou pegar meu banquinho aqui. Não sei se eu vou alcançar. Acho que não. Vou ter que pegar uma cadeira lá na cozinha para deixar mais alto para poder subir. Eu não quero pegar a escada gigante que eu tenho ali fora. Então, outra coisa que eu cuido muito aqui em casa é do filtro do ar condicionado. Isso é algo que tu tem que lavar sempre, sempre. Nossa, já tá cheio de pó, como eu imaginava. Então, agora eu lavo, deixo ele secando e mais tarde eu coloco. Eu lavei a máquina aqui, né, a condensadora. Eu nunca sei se é a condensadora, essa parte aqui, ou é aquela lá de fora. Enfim, eu lavei ela. Quem lembra? Tem vídeo aqui no canal, quando eu coloquei um saco aqui, né, e lavei ela todinha por dentro, tudo. Como é aquelas lavagens que se chama um técnico para fazer? Então, aqui fui eu que fiz. E era muito sujo, muito mesmo. Esse ano eu não fiz, mas acho que não precisa. Não, ele tá normal. Mas se eu for fazer, apesar que a gente só tem mais um mês de calor. Se eu for fazer esse ano ainda, aí eu gravo de novo para mostrar para vocês, porque é algo importantíssimo para nossa saúde e para a saúde do ar-condicionado também. Agora eu vou lá no tanque, lavo isso aqui com uma escova e detergente neutro. Ó, não tá cheio de pó. Tá tudo branquinho aqui. Então, tem que ficar preto, porque isso aqui tudo é sujeira. E isso faz mal pra gente.
Então, vou lá lavar e deixar secar para depois recolocar. Se você tem medo de mexer no ar-condicionado, pede pro teu marido. Mas assim, evita de ficar gastando dinheiro com técnico. Claro que em algumas situações você vai ter que chamar um técnico quando tá muito sujo ou quando você não quer ou não sabe fazer a limpeza que nem eu fiz ali. Esse aqui tem esse tecidinho também que eu tiro e costumo lavar. Mas aqui em casa sou sempre eu que faço, porque eu não tenho medo, é só, claro, né? Você nunca vai mexer nessas coisas com a tomada do ar-condicionado ligada, né? Então eu mesma tiro, eu mesma lavo, eu mesma coloco depois. É claro que se o Léo tá em casa, eu peço para ele, ele faz. Mas normalmente é eu que faço. Porque eu gosto de fazer, eu sei fazer, então não tem por que eu ficar esperando meu marido para fazer as coisas. Grau, o Léo é parceiro para fazer as coisas? Sim. O Léo é muito parceiro. Ele tá sempre disposto a me ajudar a fazer as coisas. Eu sempre peço opinião para ele. Porque a casa não é só minha, né? A casa é nossa. Então não é o meu gosto que tem que prevalecer. Tem que ser o gosto do casal. Afinal de contas, é a nossa casa, não é a minha casa. Mas nós temos os gostos parecidos, então é fácil de tomar as decisões. Eu uso uma escova bem macia para não rasgar esse material aqui. De quanto em quanto tempo eu faço isso? Pelo menos uma vez por mês. Como aqui não tem tanta poeira, porque mesmo que tenha pó, mas o pó aqui é mais tranquilo, digamos assim. Não é aquele poeira de estrada, porque aqui não tem estrada de barro. Aí, uma vez por mês. Mas se na tua região é uma estrada de barro, aí você tem que trocar mais vezes, porque o pó que faz mal para nós. Esse aqui sai uma aguinha preta, por quê? Porque aqui tem carvão ativado. Então a água sempre vai ficar escura. E eu não lavo muito para não acabar tirando todo esse carvão que tem aqui. Agora eu coloco aqui fora para secar. Cuidar para não perder esses tecidinhos. Aqui na cozinha tá tudo ok. Só tenho louça para guardar, é claro. Tem que limpar dentro desse armário, que as coisas já estão. Não que esteja desorganizado, mas é aquela limpezinha normal que tem que fazer sempre para manter tudo limpo e organizado. Eu lavo louça uma vez por dia só na máquina. Então, normalmente eu vou acumulando louça durante o dia e coloco para lavar de noite. E esses aqui, esses copos dos meninos, essa parte aqui eu não coloco na lava-louça, porque eu prefiro lavar na mão para não alterar a cor do cromado aqui. Mas de resto, vai tudo.
Só claro, quando não cabe tudo, no caso que nem eu lavei aquele bowl, que tava ali aquele branco, então não coube, aí eu não coloco. Ela lava super bem mesmo. É difícil assim, só quando é uma panela que tá muito encrustada, que tem aquela crosta mais grossa e aí fica alguma marquinha no fundo. Esse meu cabo aqui tá soltando todo esse revestimento. Que fica alguma marquinha no fundo, mas daí é só passar uma água com a buchinha que sai tudo. Tua máquina tem mau cheiro? Porque normalmente a lava-louça, dependendo da marca, dependendo do depósito ali da água embaixo, ali embaixo do filtro, fica um reservatório com água que acaba dando mau cheiro. A minha não tem esse problema. Eu não sei se é porque eu uso um produto específico para lavar ela. Ela sempre me avisa quando tá na hora de tomar banho, digamos assim. Ela acende ali uma luzinha no painel, avisando que tá na hora de eu colocar ela para lavar. Ela mesmo, né? Fazer sua autolimpeza. E aí eu compro um produto específico para lavar louça. E ele é bem potente, ele lava todos os canos, lava os filtros, tanto que eu nem preciso mais tirar os filtros. No começo eu tirava o filtro e lavava na mão. Mas eu vejo que agora é desnecessário, que esse produto tira toda a sujeira. Eu acho que eu não tenho mais aqui para mostrar para vocês. Eu usei o último. Normalmente eu compro de 2 unidades. Deixa eu ver se eu tenho aqui, mas acho que não. Eu não tenho mais. Vou ficar para a próxima e eu mostro para vocês. Mas aqui na Itália você encontra como Cura Lavastoviglie. Então no Brasil deve ter alguma coisa para limpeza da máquina, lavagem da máquina de lavar louça, não sei, né? Como eu não tinha lava-louça no Brasil, então não sei dizer se tem esse tipo de produto. Mas aqui eu uso esse. No começo eu lavava os filtros, mas aí depois que eu descobri que tinha esse produto, eu não tenho mais trabalho de ficar tirando os filtros da lava-louça para poder lavar, fazer a higienização, né, para não ficar ali acumulando gordura. Outra coisa, aqui em casa eu cozinho com pouquíssima gordura, né? Então as louças não são engorduradas assim a ponto de sujar a máquina com tanta frequência. De tempos em tempos, não sei, a cada 15 dias eu também nunca cuidei. Depende da quantidade de lavagem de louça que ela me pede para que, as panelas saem limpinhas. Que ela acende o sensor ali avisando que tá na hora de lavar ela, colocar. Ela tem a programação automática para fazer isso. E aí ela se lava na temperatura mais alta. O que eu coloco na máquina de lavar louça aqui na Itália? Aqui eu tenho que colocar sal na lava-louça. É um sal específico para lavar louça também. Esse tipo de sal controla o pH da água. Aqui nós temos uma água mais calcária. Não é o caso da minha região, porque aqui o calcário da água é bem equilibrado, né? Pouquíssimo, digamos assim, perto de algumas regiões da Itália. Então, eu uso sal, um sal específico, 1 quilo de sal a cada, não sei, 3 meses, que ela me avisa também. Eu preciso organizar aqui. Apesar de que é organizado, eu só saber colocar as coisas aqui dentro. Então, tudo ela me avisa quando eu preciso colocar as coisas. Acende os sensores ali, né, as luzes no painel, e aí eu sei o que é. Então, eu uso 1 quilo de sal, tem o suporte ali embaixo, onde abre, e coloca. Então, embaixo da lava-louça sempre tem água, a gente sabe disso, né, que ali é um reservatório de água. Então, toda a água que ela usa para lavar a louça passa pelo aquele reservatório, aonde o sal controla o pH da água para não estragar a máquina.
E também não deixar as louças com aqueles pingos brancos, sabe? Então elas saem limpinhas. Os talheres, principalmente, não ficam com aquelas marcas de água. Outra coisa também que ela avisa é quando precisa colocar óleo secante. Eu uso óleo secante, normalmente bio. O meu também acabou já. Quando eu comprar outro, eu mostro, mas dura um monte, né? Isso é uma coisa que eu compro a cada 2 vezes por ano só, porque dura muito. Então eu coloco óleo secante, mas eu uso as pastilhas para lavar louça, que já tem o próprio óleo na composição, que são aqueles 3. Deixa eu até mostrar para vocês. Que marca que eu uso? Eu vario muito as marcas. Mas essa aqui, é esse aqui, ó. É daquela marca famosa lá, que eu não tenho mais aqui. Tem aí no Brasil dessa marca. Compro essa aqui quando tá com preço bom, porque aqui também não é barato. E eu já testei outras marcas e não tenho queixa de nenhuma. Essa aqui tem um cheiro mais forte, que às vezes chega a me incomodar. Mas não tem uma marca específica. Então ela me avisa do óleo secante, me avisa do sal, me avisa quando ela tem que tomar banho. Que mais? O resto são os sensores normais, né, ali da programação que você quer. E eu uso sempre o ciclo, aquele que economiza água, né, para lavar. Esse cestinho sai, então normalmente eu deixo aqui mesmo. Pego os talheres e já coloco direto na gaveta. Tem umas que tem uma gaveta, né, que você puxa aqui, que é onde fica todos os talheres. Eu não gostaria de ter aquela pelo um motivo que não sei, né? Apesar de que quando ela vai lavar ali dentro, ela joga água por tudo. Por quê? Porque os talheres são uma das coisas mais engorduradas que nós colocamos na máquina de lavar louça. E pela lógica, eles têm que ficar aqui embaixo, porque é aqui que vai os pratos, os talheres. E aqui em cima, normalmente, são os copos, os bowls, que não tem tanta gordura. A parte mais engordurada é embaixo. Então, a minha não tem aquela gaveta e nem fazia questão que tivesse. E gosto muito. Essa é uma Bosch e é a mais simples, porque na época nós não estávamos escolhendo pela tecnologia, nós estávamos escolhendo pelo, claro, um produto que fosse de qualidade, mas que nós pudéssemos pagar. E aqui em casa nada é prestação, tudo é à vista. A gente não faz prestação. No Brasil eu usava bastante cartão de crédito, mas aqui nós não usamos. Aqui é tudo à vista. Não que não tenha forma de você parcelar as coisas, tem sim. Você pode usar cartão de crédito também, mas é uma opção nossa não ter prestação. A única prestação que nós temos é do apartamento, que é como se fosse um aluguel. Pronto, louças guardadas. Agora já coloco as que estão sujas aqui. Outra coisa que eu não faço, e quando eu comprei a lava-louça, eu escolhi ela também por isso, que eu não precisasse enxaguar a louça para colocar na lava-louça. Para que eu tenho que fazer isso se eu tô usando, vou colocar dentro de uma máquina onde vai lavar? Porque tem algumas, não sei se é a máquina, não sei se é hábito das pessoas, que costumam enxaguar as louças para colocar na lava-louça. Que nem aqui, os bowls estavam com água, porque os meninos normalmente comem iogurte e eles vêm, colocam na pia e colocam água, porque eu ensinei assim. Mas se não, os pratos que eu tiro da mesa no almoço ou qualquer coisa que nós vamos comer, eu não fico passando água no prato para poder colocar na lava-louça. Se eu tiver que tirar o grosso ali para colocar aqui, então eu lavo na mão. Então a minha não precisa disso. Eu nem faria isso, né? Se tivesse que uma máquina que fosse lavar a louça, mas que eu tivesse que tirar o grosso. Para mim, esse tipo de máquina não funciona. Então,
Essa é ótima, que eu ponho tudo ali sujo, do jeito que eu tiro da mesa. Claro que não vou colocar com migalha, né? Tiro as migalhas dos pratos e coloco ali dentro. Não, fico lavando aqui, tirando o grosso para colocar ali. Para mim não dá certo e eu não queria uma máquina desse jeito. Que nem eu vejo que, sei lá, se antigamente as máquinas não eram tão boas quanto essa aqui, pelo menos porque eu tenho experiência com essa, né? Não conheço as outras marcas. Essa é a primeira que eu tenho, que eu amo. E que se no futuro eu for comprar uma outra, comprarei exatamente da mesma marca. Porque essa marca, pra mim, perfeito. Não tenho o que reclamar. Lava bem, seca bem, não dá problema. Quando ela me pede pra tomar banho, eu coloco ali o sabão, fica limpíssima. Não tem problema do mau cheiro, que normalmente deixam as máquinas abertas assim, para que ela não feda, não tenha mau cheiro. A minha não tem esse problema. Tem épocas assim que, principalmente na época em que nós comemos mais saladas, que nem é esse período agora. Então, agora esse período em que nós comemos mais saladas, suja menos louça, eu costumo às vezes não usar a máquina e lavo tudo na mão. Então, ela fica aqui, que nem a semana que nós fomos viajar, ela ficou uma semana, 10 dias, pouco mais, fechada. Quando eu voltei, eu pensei assim, será que a lava-louça tá com mau cheiro? Abri. Então a minha não tem que deixar ela aberta para ventilar, para não dar mau cheiro. Não. Essa aqui não. Eu sei que tem algumas que fedem, sim, mas não é o caso da minha. Enfim, como eu falei, aqui em casa comemos mais saladas, mais coisas frias nesse período que é mais quente, mas hoje não deixa de ser uma comida fria também, porque até eu preparar ela esfria, eu vou fazer panquecas, porque os meninos querem panqueca e faz tempo que eu não faço. E aí eu tem frango pronto na geladeira, mas não vou fazer de frango, porque o frango eu fiz final de semana e eu fiz coxinha. Sim, eu testei uma receita de coxinha que ficou maravilhosa. E eu quase não faço essas coisas aqui em casa porque nós não consumimos fritura, é muito raro e quando a gente come a gente não se sente bem. Aí o Léo disse assim, por que você não testa não fazendo air fryer? E foi o que eu fiz. Nossa, que delícia que ficou. Então eu fiz um frango num dia e no outro dia eu fiz a massa das coxinhas e há muitos anos que eu não fazia isso, porque eu lembro que quem fazia com mais frequência para fazer risoles é a mesma massa, era minha mãe. Mas eu não sei quando foi a última vez que eu sozinha fiz massa de coxinha. Enfim, aqui não tem coxinha, né? Tem um bolinho parecido com a coxinha, mas não é coxinha. Então, os meninos estavam com vontade de comer, né? Tanto que eu também, né, que amo coxinha, disse, não, por que não fazer? Aí fiz a massa, ficou maravilhosa. Não gravei porque eu queria testar primeiro, mas essa semana ou na próxima eu vou fazer de novo e é claro que daí eu gravo para mostrar para vocês como é que eu faço, mas não tem segredo, né? É uma massa cozida. Que você esquenta leite, água e uma gordura, no caso eu uso manteiga, e põe a farinha ali dentro e mexe, 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 mexe até ela cozinhar e depois modela as coxinhas e empana e frita. No caso, eu empanei e fiz na air fryer, que ficou divino, maravilhosa. Até o Léo comeu coxinha. O Léo não é muito de coxinha, mas ele comeu e amou. Então eu vou fazer de novo nos próximos dias, daí gravo como é que eu faço, né? Porque existem vários tipos. Eu fiz só com farinha dessa vez, mas dá para fazer com batata, dá para fazer com mandioca, mas eu fiz só com farinha e ficou maravilhoso. Agora eu vou fazer a massa das panquecas, que é super simples também. Não vou fazer no liquidificador, vou fazer tudo na mão. Vou pegar o meu bowl, até porque não vou fazer tanto assim, é só para nós. E começar a fazer porque os meninos já estão com fome. Bom, eu já fiz tô fazendo um molho ali de carne moída, mas nem gravei porque o celular tava com pouca bateria e também não tem segredo, né, para fazer um molho de carne moída. Para fazer a massa também não tem segredo. Uma massa normal de panqueca. Hoje eu vou fazer branca, mas dá para fazer integral.
Dá pra fazer no liquidificador? Sim. Por que que eu não faço? Porque eu acho que é mais rápido, mais prático assim. E também sempre foi assim, né? Assim que eu aprendi a fazer na mão. Porque quando eu era criança não tinha luz, então o liquidificador era um artigo de luxo que poucas pessoas tinham acesso. Eu vou colocar uma xícara de leite. E aí eu coloco um pouquinho de água, se precisar. E sal é a gosto, vai depender do paladar da pessoa. Tirando aqui, que senão já começa a escorrer e já me dá agonia. Eu vou pegar uma xícara de farinha. Vamos ver se eu vou usar tudo. Graça, não vai peneirar? Não, porque eu tô dando fouet, então não precisa. E a doce faz do mesmo jeito. A única coisa que ele adiciona é açúcar, né? Pra deixar a massa docinha. Ó, nem embola nada. E a textura vai depender do quão fina você quer a massa. Quanto mais fina, mais líquida tem que ficar. Eu não coloco fermento, tem gente que coloca fermento na panqueca, eu não coloco. Eu faço do jeito bem tradicional que eu aprendi quando era menina. Vou colocar mais um pouquinho de sal. E a massa fica bem lisinha. Então, em vez de ficar pegando o liquidificador, batendo tudo, a mão também dá certo. Já fica como dica para quem não tem, né, liquidificador e acho que não dá para fazer panqueca. Dá sim. Tudo dá. Só basta ter vontade. Ah, não posso fazer isso porque não tem tal equipamento. Como é que se fazia antigamente sem os equipamentos modernos que tem hoje? Era tudo na mão. Ah, não faço pão porque não tenho máquina. Mas eu também não tenho. E faço pão. Ah, não faço bolo porque não tenho batedeira. Eu tenho batedeira de manual, mas nem sempre eu uso ela para fazer bolo. E nem todos os bolos dá para bater com batedeira. Então, vai mesmo dar vontade. Ok, massa pronta. Agora eu vou pegar a frigideira para começar a fazer as panquequinhas. Já peguei as coisas aqui que eu vou usar. E eu vou usar um pouquinho de azeite para as primeiras não grude. Eu gosto de colocar um pouquinho de azeite, no caso eu tô usando azeite de oliva, mas você pode usar um óleo que tu quiser. Eu gosto de usar porque ela fica mais gostosa, não fica aquela panqueca sem gordura, né? Eu vou usar o meu pincelzinho aqui para espalhar.
Eu tô achando que tá grossa ainda essa minha massa. Vou pôr um pouquinho de água para deixar ela um pouquinho mais líquida. Agora não tem segredo, né? Agora tem que ter paciência. Esperar a massa passar de um lado, vira do outro. E assim fazer várias. Eu não gosto daquela panqueca grossa, que nem eu falei, eu gosto dela fininha. Então, para ela ficar fininha, a massa tem que ficar mais líquida, porque você não precisa colocar muito na frigideira. Mas vai, gosto é gosto, né? Cada um gosta de uma coisa. Dá para temperar, dá para pôr orégano, mas eu tô fazendo do modo bem tradicional mesmo hoje. Viu? Dá certo, ela não gruda. É, claro, minha frigideira é antiaderente e eu sempre passo um pouquinho de azeite, porque, como eu falei, eu gosto dela um pouquinho mais de gordura, assim, mas é o mínimo. Não aquela panqueca gordurosa também, não é agradável. Bom, as panquequinhas já estão prontas. Essa receita deu 8 panquecas médias. Eu sempre gosto de virar elas do outro lado. E eu não vou levar para o forno para gratinar, nada disso. Aqui eu só vou rechear elas agora com carne moída e já vamos comer. Aí já coloco os seus pratinhos. É claro que a do André eu corto para ele. Esse é um prato mais rápido, né? Uma forma mais rápida de preparar panqueca. Sem muita frescura, sem muita gordura, porque aqui ainda dá para colocar queijo por cima. Ou então tem gente que coloca creme de leite no molho. Ou então faz um molho branco para colocar por cima das panquecas. Eu gosto assim, que ela fica mais leve, mais saudável e é muito mais rápido de preparar. Sem falar que pode ser comida a temperatura ambiente, sem ser quente, quente, né? No caso aqui tá bem morno, porque eu acabei de fazer as panquecas, o molho também eu fiz agora. Então tá quente, mas não o suficiente para eu me queimar. E o recheio varia, né? Depende do gosto. Pode fazer com legumes, frango, carne, queijos. Para os meninos eu coloquei 2 em cada pratinho. E vai sobrar 2 extra aqui. Se eles quiserem, aí depois eu enrolo na hora para eles comer. E eu também vou comer só 2. O que mais que nós vamos comer junto com essa panqueca? Uma salada. E só, né? Quando é panqueca, é só panqueca e uma salada e pronto.
sabe que eu não costumo misturar os carboidratos. Às vezes acontece, né? Mas normalmente eu não costumo. Quando é massa, é massa. Quando é arroz, é arroz. Apesar de que eu amo fazer aquela mistureba, feijão, arroz, macarrão, sabe? Aquele mexidão. Também amo. Mas não é sempre que tem tudo pronto, né? Para fazer mexidão. E eu não cozinho especificamente para fazer isso. Então, essas duas massinhas eu vou deixar aqui. Que se caso eles não quiserem, eu guardo pro Léo provar de tarde quando ele chegar. Aí vou fechar aqui por causa das moscas. De vez em quando aparece uma, tudo bem que a colher caiu lá dentro. E agora nós vamos almoçar. Oh na na na, oh na na na, oh yeah. Oh, you know we were meant for this magic. But living in the moment, feeling ecstatic. And if the night gets cold, let's turn up the heat, yeah. With every beat we feel, the night could be surreal. Could be surreal. When the beat drops down low, let it pull you in real close. Are you down for it? Tell me, are you down for it, boy? And when the lights get low, let the shadows steal the show. Are you down for it? Tell me, are you down for it, boy? I'm ready for the thrill, yeah. No holding back, it's real, babe. If you lose our way and shine through the shadows, I'm ready for the thrill, yeah. No holding back, it's real, babe. If you lose our way and shine through the shadows, baby, I'll shine through the shadows. Bom, cozinha limpa, como vocês viram, né? Coisas básicas que se faz todo dia, limpar a bancada, limpar o fogão. Por mais que ele não esteja sujo, eu costumo passar um paninho todo dia, querendo ou não, respinga qualquer gordurinha. Aí as louças que eu não lavo na lava-louça, que nem esses tipos aqui de colher eu não coloco, porque aqui é madeira, então com o tempo fica muito feio isso aqui se colocar na lava-louça. Então eu lavo na mão sempre que eu uso. Esses meus medidores dourados também eu lavo na mão. Coisinhas assim que eu não gosto de colocar na lava-louça, eu lavo na mão. E organizei tudo aqui. Ah, chegou um pacote aqui de umas coisinhas que eu comprei na Temu. Aí o correio já entregou. E são capinhas de almofada. Não sei se eu gostei, um tecido diferente. Mas as estampas são legais, ó. Eu peguei já verde. Ó. São bem bonitas as estampas. E é para colocar nas almofadas ali da sala. Só que é um tecido mais firme. E claro, antes de usar eu passo na água. Então, eu vou passar na água. E quando eu colocar nas almofadas, vocês vão ver, claro. E esse aqui é para um projeto que eu quero. E vamos ver se ele é bonito, que nem na foto. E quero ver o tamanho também, se vai funcionar para essa pequena ideia que eu tive. Não sei, né? E esses paninhos aqui eu troco todo dia. Todo dia é um paninho limpo que vem para pia. Eu termino o almoço, limpo tudo aqui, que ele vai pro tanque e automaticamente eu pego um outro limpinho para deixar aqui. Sempre tem, se respinga qualquer água, é mais fácil de manter tudo limpo.
Vou deixar ali que depois eu levo lá pra baixo. É um guarda-chuva, uma sombrinha, né? Que nem vocês podem ver. É bonita por baixo, ó, estampada com verde do jeito que eu quero. Aqui em cima é bege, um bege puxando para um quase amarelo queimado. E aqui é tudo dourado. E aí eu vou fazer os testes primeiro para ver se vai dar certo com a ideia que eu tenho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho, né, da minha rotina. Sabe que eu compartilho o mínimo que eu posso gravar, porque eu faço muito mais coisas. Agora eu vou colocar essas capinhas para passar na água e aspirar o chão. Só dar uma aspiradinha no resto da casa, que eu aspirei só o quarto até agora. E daqui a pouquinho o Léo chega, fazer um cafezinho para tomar com ele. Os meninos querem sorvete, aí eu vou preparar um sorvete para eles. E também tem um tipo de sorvete aqui que eu adoro. Provavelmente tem aí no Brasil, deixa eu ver se tem algum aqui ainda. É esse aqui, ó. É um chocolate Snickers, né? Só que aqui tem a versão sorvete. Então é um Snickers, só que sorvete. É maravilhoso. E o Léo sabe que eu adoro isso aqui, então sempre que ele acha no mercado, ele traz. Adoro, adoro. É uma guloseima que não se come sempre e nem todos os dias. Então, se tiver aí no Brasil, vocês não provaram, comprem e provem, vocês vão ver que é uma delícia. Que nem eu falei, não é saudável, mas de vez em quando, né? Ninguém vai passar mal por causa disso. E aí, sempre que encontramos o Léo, né? É sempre ele que ele traz para casa. Nós compramos uma caixa que vem 8 unidades, mas não é desse que os meninos vão tomar agora, é o do outro normal que vem no pote e daí você serve porções. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de sempre e nos vemos no próximo vídeo.